mais informações e trago para você a história de um homem de 28 anos. Eu vou dizer que é um dos principais parques de passeio, de turismos aqui no centro de São Paulo. No Parque Augusta. A área foi cercada. Segundo a pública, o primeiro do parque da Civil Metropolitana foi até o local, conseguiu identificar, acionaram o SAMU. Quando o resgate, os socorristas chegaram, eles constataram a morte desse rapaz. Aí começam a surgir as primeiras informações. A vítima, esse homem de 28 anos, teria passado a noite em uma balada com 2 amigos. Mas o que acontece a partir daí? O Rafael Ferraz foi atrás, o nosso repórter. Conseguiu levantar informações, inclusive o parque foi fechado em horário de grande movimento aqui em São Paulo. Portas fechadas, pessoas na porta sem entender o que estava acontecendo. O parque foi reaberto e por que necessidade de fechar esse parque? Era só por conta do mistério ou o risco de ter mais alguém escondido dentro desse parque? Agora, pode soltar. Fala, Dionísio, bom sábado para você, também para quem acompanha a Cidade Alerta. O parque, ele foi fechado para a perícia da polícia científica e tudo teria ocorrido ainda durante o início da manhã deste sábado aqui na região oeste de São Paulo. A gente está falando do Parque Augusta, um dos principais de São Paulo. As informações iniciais, segundo testemunhas, que 3 pessoas foram curtir a balada aqui nessa região. E aí, quando o sol pelas casas, os 3 vieram então aqui para o Parque Augusta. Infelizmente, um deles teve um mal súbito com conta de álcool, teria ingerido durante a madrugada. Isso vai ser confirmado pela polícia científica depois do Instituto Médico Legal, naquele exame necroscópico. Mas fato é que um homem perdeu a vida ainda aqui no local. Bom, o corpo foi retirado há pouco daqui também e até pessoas que estavam aqui. A viatura da polícia tinha muito mais agora esse vídeo que aí quando eu entrei no parque, que eu ganhei os cachorros todo dia, aí me deparei já com o corpo esticado no chão e com aquela manta térmica em cima. Então isso, e tinha 2 pessoas, acredito que eram amigos dele, que estavam do lado. E aí perguntando se ele tinha falecido, e eles confirmaram que ele tinha falecido. E aí o SAMU veio para cá e atestou a morte, e o SAMU já estava no local quando eu vi. Entendeu? Só que eu acredito que eles estavam sentados, mas eles não conseguiram fazer nada porque acho que ele já tinha falecido. Seu nome? Marcelo. Marcelo, obrigado pela informação. Está passando com os 2 cachorros aqui, Dionísio. Olha só, 2 cachorrões que não puderam também entrar aqui no parque para ser divertido neste sábado. Bom, como a gente informou, o Instituto Médico Legal deve fazer agora aquele exame necroscópico que vai identificar a real causa desta morte. Dionísio Freitas, volto com você no estúdio. Obrigado, meu amigo. Obrigado pelas informações. Vem para cá, saio dessa história e vou até um casal que tentou fugir para o Paraguai, mas confessou o assassinato do irmão. Um casal, esse casal aqui, ó, o Marcos e a Gabriela. Esse casal acaba de ser preso. Enquanto aconteceu o crime, Dionísio, há 7 meses, a ex-namorada da vítima e o atual companheiro responderam por meio de tudo isso, fraude processual, inclusive ocupação de cadáver. A vítima, o Fabiano, gente, tinha desaparecido no fim do ano passado. Dias depois, o corpo dele foi exatamente nesse local aqui. Essa é a cena do momento em que os policiais chegaram no Fabiano. A investigação começou a andar, começou a avançar. A ex-namorada do Fabiano foi encontrada com o carro de Fabiano na casa dos pais dela. Aí, a partir desse momento, pode deixar a foto da vítima dos acusados, pode deixar. A partir desse momento, gente, a polícia passou a apontar a ex-namorada e o atual companheiro dela como os principais suspeitos desse homicídio. Mas, Dionísio, eles planejaram tudo isso? Como é que eles aparecem na investigação? Foi só o carro que levou a polícia até lá? Não, a gente traz a informação e traz os detalhes. Pode soltar.
eles foram investigados pelos crimes de homicídio, fraude processual e ocultação de cadáver. A motivação apurada desde o começo teria sido essas discussões entre o casal e o ex-companheiro da moça e o ciúme. Também, algumas testemunhas afirmam que eles continuavam em relacionamento, o Fabiano e a ex-companheira. Durante as investigações, a polícia apurou que o casal teria deixado o Brasil após o crime. Foi para o Paraguai. Diante disso, a Polícia Civil acionou a Cooperação Policial Internacional e solicitou a inclusão dos dois no alerta vermelho da Interpol. Antes de serem localizados no exterior, eles retornaram ao país e se apresentaram na delegacia, acompanhados de advogados. Quando então os mandados de prisão foram cumpridos. Mas os dois deram versões contraditórias. Segundo, essa versão dele vai ser apurada com os serviços que nós temos, com os vestígios de sangue do Fabiano. Em depoimento, o casal confessou participação na morte de Fabiano e apresentou a própria versão sobre a dinâmica do crime. Agora, as declarações serão confrontadas com as mais provas reunidas de investigação. Fabiano, mineiro da Trindade, de 23 anos, desapareceu na madrugada do dia 14 de dezembro de 2025, após sair de casa para encontrar a ex-namorada. 8 dias depois, o corpo dele foi encontrado boiando às margens do rio Iguaçu, em Balsa Nova. A perícia contou que o jovem foi morto com um tiro na cabeça e no tórax. Na época dos fatos, levou o carro da vítima para a casa dos pais dela e, de acordo com testemunhas, chegou no local muito nervosa. Depois disso, o irmão de Marcos Aurélio retirou o veículo de lá. Ele foi preso e responde por fraude processual. Tudo isso complicou ainda mais a situação do casal. A ex-companheira afirma que não desceu do carro durante o confronto e que foi ela que foi responsável por retirar o carro da vítima de lá do local. A mãe falou pra mim, fica dentro do carro, vou conversar com ele, eu só vou conversar com ele. Eu falei, não, tranquilo, então. E eu comecei a escutar uma discussão, eu não entendia bem o que eles falavam. Passou ali uns 3, 4 minutos, mais ou menos, dessa discussão. E eu escutei os duas histórias. O Marcos veio até o carro de novo, olhou pra mim, falou que eu fiz o governo. Agora, com a prisão e a confissão, a polícia segue apurando as circunstâncias do crime. Após os procedimentos na delegacia, o casal foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da justiça. Aí eu saio dessa história, troca a imagem e coloca pra mim o Marcos e a Sara. Quem são eles, Dionísio? Um casal que vivia um relacionamento conturbado. Juntos há 3 anos. Marcos, 42 anos, a Sara, 24. Deu início a um processo de separação. Mas nenhuma dessas pessoas está morta. Quem? Marcos. Sara é a principal suspeita. Por quê, mesmo? Porque ela pode ter coisa crime. Sara sempre foi uma pessoa possessiva, segundo os amigos. Uma mulher violenta. E um detalhe chama atenção. A partir do momento em que a polícia entrou na história, surgiu um novo detalhe. Segundo a polícia de Marcos, a jovem Sara teria chegado a São Paulo fugida de um outro estado, depois justamente de cometer um outro crime. Como assim, Dionísio? 24 anos, já teria sido envolvida em um outro crime, veio para São Paulo, começou um relacionamento com esse homem e logo depois ele aparece morto. Ela tem envolvimento em tudo isso. O que a família disse para nossa equipe? Marcos foi morto dentro da própria casa, com um único golpe de faca. Não, mas Paulinho, ele fazia uma coisa dessa com meu filho. A esposa Sara já tinha ameaçado o marido antes de cometer o crime. Ela era muito ciumenta, possessiva e ela sempre deixou bem claro que eles só separaram
mataria ele com uma facada, e foi o que ela fez. E a família da vítima afirma ter descoberto um passado que, segundo eles, ninguém conhecia sobre Sara. Ela falou uma vez que ela veio de Minas já fugida, porque ela tentou golpear lá. O ex-marido dela, né? Nós estamos no cemitério Itaquera, na zona oeste de São Paulo, onde chega a família de Marcos para dar o último adeus ao rapaz que acabou encontrado morto dentro de casa, hackeado. Ele foi vítima de um golpe fatal na região da família. Uma vizinha encontrou o corpo dele e a principal suspeita, uma companheira. De acordo com a família, o nome dela é Sara. Ela não foi encontrada ali no local. A família também disse que a casa não tinha nenhum sinal de arrombamento, o que faz a polícia acreditar que ela é a principal suspeita de ter cometido esse crime. Difícil para a dona Edinalda falar nesse momento, né? Está sendo aqui amparada pelos 2 filhos. Ela é mãe de 4 filhos, né? Mãe do Marcos também. Já tem alguma posição da polícia em cima? A polícia não deu posição nenhuma, é tanto que eu peço ajuda de vocês para entrar no caso, para ajudar a gente, porque eles não deram nenhuma posição pra gente, não falaram nada. Simplesmente falaram assim, vocês vão pra casa agora que acabou aqui. Espera em casa. Esperar o quê? Marcos e Sara, 42 e 24 anos. Mesmo vivendo uma relação conturbada, decidiram morar juntos. Foram 3 anos de brigas e ameaças. Marcos já havia falado para a família que queria separar. E Sara também já havia dado um recado. Ele falava que queria se separar dela, mas que ficava ameaçando ele, que se ele não ficasse com ela, que ele também não ficava mais com ninguém. Dela. O veículo foi levado à polícia e pode ajudar nas investigações. Esse aqui é o carro dele, que já quebrou o para-brisa o ano passado, dos primos, que ele fez aniversário para ela. E a mulher mata, qualquer coisa, ela brigava com ele, queria a história dele. Essas são imagens da cena do crime. Marcos foi encontrado morto em casa. A porta estava sem sinais de arrombamento. Também não havia marcas de uma briga entre o casal. Segundo a família, uma vizinha amiga de Sara encontrou o corpo. Na hora que ela chegou no portão, só viu um corpo caído, o portão trancado, ela foi até a rua e chamou uma viatura. Quando a viatura chegou, estava meu irmão nobre. Sara não atende mais às ligações da família de Marcos. Eu mandei mensagem pra ela, não chegou. Provavelmente ela me bloqueou. Bom, a gente está tentando entrar em contato com a Sara, número que foi informado através da família do Marcos, mas ela não atende mais a nenhuma ligação. Já tem um inquérito sobre esse caso que está sendo investigado aqui pelo 50DP e a delegacia da área. A Sara já aparece como autora deste homicídio, mas por enquanto ela não foi encontrada pela polícia. Ela levou o celular do meu irmão, levou o Vocês cartão estão de crédito, jogando levou o junto? cartão de débito e caiu fora. A gente não sabe, nem imagina onde ela possa estar. Marcos era entregador. Só isso, mais nada. Não como só minha mãe, mas imagine a mãe de Entendeu? qualquer outro filho. Amanhã ela pode fazer com outra pessoa. Só pra ele estar chorando. E tem que a justiça tomar uma atitude. A justiça tem que criar dispositivos mais severos. Aqui. Tá me chegando uma outra história, gente. É, mas minha mãe falou pra mim ficar aqui com os meninos, que ela vai deitar. E quando for chegar, é pra chamar ela. Mas me chega agora a história da Paula. Você abre a boca aí pra 37 eu ver, anos. tá? Essa moça aqui conheceu o Severino quando ele fazia serviços no prédio dela. Uma amizade, Severino, esse homem aqui, ó. Uma amizade que vira um chaveco, Ela percebe que não era dela e decide terminar. Esse homem aqui, ele se revolta. Diz que não vai ficar assim, ela não vai acabar comigo e eu vou me vingar, foi o que ele disse. Ele espera o momento em que a Paula volta do trabalho. Aqui acontece tudo, ó. Pode ser a tela para essa imagem. Ela está voltando do trabalho, ele persegue ela com uma faca. Ele vem logo atrás dela, lá aparece tudo gravado por essa câmera. Ponto aí, ela começa a gritar. Em seguida, ele foge. Ele se
livra da parte não da cena do crime para tentar forjar uma preocupação com a filha da vítima. Uma menina de 9 anos, gente. Depois disso, ele vai até a delegacia e implora para que o assassino... Gente, olha isso. Ele implora para que o assassino seja encontrado. O homem que planejou toda essa cena. Só que ele não contava com a velocidade dos investigadores que encontraram essas imagens. E lá na delegacia, enquanto ele dizia, pelo amor de Deus, tem que encontrar o assassino, tem que encontrar o homem que esfaqueou a Paula, tem que encontrar o homem que atacou a Paula. O delegado fez, ô chorão, vem cá, tá preso, André Vereno, conta pra gente, solta aí. Os últimos minutos de vida de Paula foram gravados e as imagens são angustiantes. Aqui, a mulher de 37 anos aparece voltando a pé do trabalho. Ela não sabia, mas era seguida por um homem. Severino caminha apressado e aborda a vítima de forma repentina. Eles são ex-namorados. Pela reação desta testemunha, tentam discutir. A pessoa parece prever que algo muito ruim vai acontecer. Severino está armado com uma faca. E depois de dar alguns golpes, o agressor sai correndo. Outras câmeras gravaram que foram de fato os últimos instantes de vida de Paula. Sangrando muito, ela ainda percorre algumas quadras na tentativa de chegar em casa, onde a filha de 9 anos espera, mas não consegue. Algumas pessoas se assustam com cena. Numa atitude extremamente dissimulada, Severino voltou ao prédio onde Paula vivia com a filha logo depois de matar a vítima e dispensar a faca utilizada no crime, canal que dá acesso ao desmenteada, afirmando que tinha muito carinho pela garota e se prontificou a vir aqui até a delegacia de São Vicente. Aqui se demonstrou preocupado e acompanhou todo o andamento da ocorrência. O que ele não sabia é que os investigadores já tinham algumas imagens do crime. Incrédulos e também surpresos, os policiais se deram conta que o homem que aparecia nas imagens tinha as vestimentas iguaizinhas a de Severino. Desconfiados, os policiais mantiveram o homem na delegacia enquanto buscavam mais provas. Identificar uma testemunha que conhece ali como o indivíduo que foi atrás da vítima e depois de uma perícia constatou que havia sangue por debaixo da vestimenta ali, junto com o trabalho dos peritos que fizeram um excelente trabalho aqui junto com a gente. A gente, depois de todos esses elementos, a gente realizou a prisão em flagrante dele aqui na delegacia, na porta da delegacia mesmo. Paula Santos da Silva teve um namoro curto com um homem que acabou tirando a vida dela. Apenas 3 meses de relacionamento. Severino Alves Pereira, de 56 anos, era prestador de serviços no prédio em que ela mora. Mas Paula não quis seguir o relacionamento. Teria inclusive bloqueado o acesso ao apartamento dela. O homem não se conformou. Ele trabalhava. Perguntou por Paula. O plano era esperar e segui-la na saída. E foi o que ele fez. Depois do interrogatório, por fim, ele confessou de imediato que havia sido ele. Ele disse por ciúmes, né? Por ciúme. Ele que tinha um sonho de casar com ela e por ciúme, porque ela já não queria mais relacionamento. Então ele soube de mensagem que ela trocava com um ex-namorado, por isso ele foi atrás dela com uma faca e aguardou ela sair do shopping para despedir as facadas. O criminoso vai responder por feminicídio duplamente qualificado por ter matado Paula numa emboscada e sem chance de defesa da vítima. A filha dela agora está com o pai, mas órfã de mãe, pela ação criminosa de um assassino que não soube ouvir. Eu não quero mais. Um covarde. Isso é um preço, tá? Vem pra cá, caso Berenice. Polícia confirmou ao Cidade Alerta
E o corpo encontrado ontem, a Grace Abdu, nossa gigante Grace Abdu, acompanhou o trabalho de busca naquela região de mata do Rio de Janeiro. O corpo encontrado lá é Cinda Berenice. Só que agora, olha, com a possibilidade de descobrir quem são os homens que ajudaram a cometer esse crime. Eu vou contar todos os detalhes disso ainda hoje. Só que te mando por quê? Porque ele tem um recado para você. E agora uma novidade para quem ama esporte e entretenimento. A melhor oferta do ano para acompanhar os jogos do maior campeonato de seleções e muito mais. Está na Sky. Assinando agora a partir de R$ 59,90 por mês. Você assiste aos jogos com a melhor qualidade, além de ter acesso aos melhores planos de TV por assinatura, com muito conteúdo exclusivo. Muito mais. A família toda aproveitar e não para por aí. Ainda tem uma super oferta para incluir, sabe o quê? Os 8 canais HBO e HBO. Com 50% de desconto por 6 meses. E todo esse conteúdo também está disponível na Sky+, o aplicativo que reúne o melhor da TV e dos streamings em um só lugar, para assistir quando quiser e de qualquer lugar do Brasil. É muita praticidade, não é? Quer saber mais? Pega o telefone e ligue agora, 0800 728 7166 e aproveite essa oferta especial. Repetindo o telefone para você ligar agora, 0800 728 7166. Sky, onde tudo se conecta. Vem. Próximo sábado, 10h30 da noite. Vamos ver quem vai representar a beleza brasileira diante do mundo. Miss Universe Brasil. Todo adulto já foi criança. Já passou pela adolescência. E entre ideias e descobertas, viveu o sonho de se tornar uma grande estrela. E agora é a vez dos jovens talentos buscarem essa oportunidade. E com eles, Rafa Mendes e Felipe Andreoli chegam para comandar a nova temporada do nosso musical. Terça, 10h30 da noite, estreia Canta Comigo, Tim. Multimix está com você em cada jornada e nas maiores aventuras. Com sabor e só garganta. Depois dessa aventura vai ser demais. Concorra a prêmios incríveis, dias, malas exclusivas, meses e uma viagem para Ilhas Fiji. Comprou concorreu Moana Live Action da Disney, 9 de julho nos cinemas. No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça eleitoral. A justiça da democracia. Juliana, prepara para o desafio 8 horas de Lark Day Long Action. 8 horas ali dentro, né? Pra mim? E ainda é só o começo. Depois tem almoço e o lanche da tarde. Chegou o Lark Day Long Action. A primeira em cima da casa, com até 8 horas de liberdade. Com apenas um comprimido. Uma tecnologia tão surpreendente que até os intolerantes resolveu ver se era pra valer. Long Action funcionou mesmo. Estou me sentindo ótima. Agora teste Lark Day Long Action você também. Aniversário do Mercado Livre, se liga nas ofertas. Aproveite! Livro O Pequeno Príncipe, mochila para não te confundir muito mais. Corre pro app. Mercado Livre. Se tem tosse ou catarro, SPEC resolve. O melhor da Record, no seu tempo. Alô, Brasil. Você começa o dia bem informado. Olha pra trás.
nova metade da lista. Pronto, você alternou. Está começando a acontecer. Os famosos tomaram o desafio. Saúl Cardoso, Heron Cordeiro, Janaína Nunes, Gabriel Santana. A Miss Brasil Mundo 2026, Gabriela Monteiro, Natan por aí, Marte Guareschi, Cris França, Camilota XP, André Frateschi, Diego Cristo. Amanhã mais cedo, 2 da tarde, Acerte Otária. Agora é pra você, hein? A melhor oferta do ano pra você acompanhar os jogos do maior campeonato de seleções do mundo e muito mais. E tudo isso está na Sky. Assine Sky a partir de R$ 59,90 por mês e assista aos jogos com a melhor qualidade. Só com a Sky você tem os melhores planos de TV por assinatura, com muito conteúdo esportivo, filmes, séries, desenhos e muito mais. E olha só, não para por aí não. Tem também uma super oferta para você incluir os 8 canais HBO e HBO Max, com 50% de desconto por 6 meses. É para aproveitar. Curta tudo isso também na Sky+. Isso mesmo, o aplicativo com o melhor da TV e dos streamings em um só lugar, para assistir quando e onde quiser, de qualquer lugar do Brasil. Quer saber mais? Ligue agora para 0800 728 7166. Vou repetir, para você anotar agora. 0800 728 7166 e aproveite essa oferta. Sky, onde tudo se conecta. Pai, olha. Depois da tragédia que chocou o mundo, isto é das Torres Gêmeas. Leve isso com você. Harris Hemsworth vai liderar o contra-ataque. Vitória nos leva para essa. História real. Você não dá toda uma armadilha. Certo? História real. E maior. De um trabalho feito pela polícia nesse momento para tentar trazer mais explicações sobre o desaparecimento de um empresário. Eu apurando daqui do estúdio para tentar entender o que aconteceu com Marcelo Magalhães. Buscas que acontecem desde a tarde de ontem, entrou pela madrugada, cães farejadores, polícia está no local e o nosso gigante Aguiar Júnior dentro da comunidade que é alvo dessas buscas. Porque nós temos um plano relacionado que passa a ser investigado no meio de tudo isso para tentar explicar. E aí atualiza para quem está em casa a situação do momento por aí e as novidades que você já tem contigo. Dionísio, eu vou pedir para você negar o motor agora, aqui no fundo, porque nesse exato momento, o reforço da Polícia Militar vem nessa entrada aqui da comunidade, porque, vale lembrar, nós já mostramos hoje pelo menos 3 entradas nesta mesma comunidade. Uma delas é esta daqui, que é uma movimentação bem maior. Nesse exato momento tem uma movimentação bem maior de militares, novas equipes estão aguardando uma decisão, uma reunião agora nesse exato momento para saber se eles vão fazer uma nova incursão dentro dessa comunidade para apurar informações que chegaram no final da tarde de hoje, que nós já falamos e mostramos hoje, ao vivo, inclusive, durante o Estado Alerta, quando os policiais estavam lá, dentro da comunidade, fazendo buscas. Então, esperando para saber se eles já podem entrar, se eles vão fazer mais buscas nesse exato momento, agora à noite, dentro da comunidade. Lembrando, Dionísio, que a gente está bem do lado de um rio, que nós mostramos agora há pouco, que é o rio Carapicarapim, segundo os moradores, e do outro lado da comunidade, um pouquinho atrás dessa casa que a gente está vendo ali, ó, com uma luz acesa no quarto, tem uma mata gigantesca. Muitas árvores, tem muito mato, a dificuldade é muito maior, então agora à noite, para poder fazer buscas dentro do mato. Na água, só amanhã, durante o dia, inclusive, a expectativa dos próprios policiais militares e da família do Marcelo é que os bombeiros também possam entrar nesse trabalho, possam participar dessas buscas. Eu conversei agora há pouco, viu, Dionísio, com alguns moradores aqui, que têm medo, inclusive, de se identificar, não querem dar entrevista, mas eles falavam para mim o seguinte: a parte do rio que nós mostramos agora há pouco é aquilo mesmo, é um rio bastante ralo, tem pouca água. Só que aqui no fundo, atrás da comunidade, o rio tem muito mais volume de água. Então os moradores acreditam que pode ter acontecido sim o que a família está com medo. Que o corpo do Marcelo, se ele tiver sido assassinado,
pedir. Os moradores, você até vocês não falava sobre sabem isso, o que eu né? Que eles devem fazer quando os policiais passarem, chegarem e pedirem para poder fazer buscas dentro de casa, que os moradores abram as portas e autorizem os policiais a entrarem. Então, assim, essa é a expectativa. Os policiais vão entrar, vão fazer as buscas agora à noite dentro da comunidade, ou vão optar por fazer isso somente amanhã pela manhã. Nesse exato momento, eles estão, então, reunidos, discutindo essa decisão, para saber se esse trabalho vai continuar dentro da comunidade, ou se vão, por exemplo, aguardar também uma participação da Polícia Civil. Lembrando que a Polícia Civil ouviu hoje à tarde a namorada do Marcelo, que está com ele já há mais ou menos um ano, o sócio do Marcelo, com quem nós conversamos hoje à tarde também. E ele dizia pra gente que ainda tentou falar com o Marcelo na quinta-feira à noite, só que ele não conseguiu mais. E aí vem aquela pergunta, por que os policiais iam exatamente para esta região aqui, onde nós estamos agora? Dois motivos. Primeiro, que o celular dele teria dado sinal nessa região aqui. E segundo, aqui tem a imagem do carro dele entrando e saindo no quintal de uma casa, que era uma outra entrada dessa comunidade. Aliás, lembrando que esta imagem do carro dele entrando e saindo do quintal dessa casa, tem ainda pelo menos 3 crianças que estavam passando pela rua e viram o que estava acontecendo ali do lado daquele carro. Quem são essas crianças? Elas também podem ser ouvidas acompanhadas do conselho tutelar, de um especialista, de uma psicóloga. Tudo isso ainda está sendo estudado pela polícia para entender todas essas questões, juntar mesmo todas as peças que nesse exato momento estão sendo analisadas pela Polícia Civil. A gente vai continuar acompanhando aqui então as equipes da Polícia Militar e assim que eles entrarem, eles decidirem entrar, a gente vai junto com eles, viu, Dionísio? Em paralelo com isso, viu, aliás, as equipes do primeiro DP de Carapicuíba debruçaram nesse momento, fazendo um trabalho gigante de investigação para o preso que estaria sendo investigado de envolvimento com o caso do Marcelo, a polícia tentando entender os últimos passos dentro dessa comunidade. Você viu essa imagem primeiro aqui no Cidade Alerta. Crianças que se assustaram com o movimento dentro daquele carro, com pessoas que saíram dentro daquele carro, agora as crianças correndo com medo do que viram, entram para a investigação, começam agora a ser alvo da investigação também, para justamente relacionar outras pessoas. Isso é a comunidade onde o Aguiar Júnior está acompanhando o trabalho da polícia, e daqui a pouco ele volta com mais informações para a gente. Eu vou mudar de informação, tem gente me cobrando para ver. E eu vou entrar nesse caso agora. Polícia confirmou que o corpo encontrado em uma área de mata no Rio de Janeiro é, sim, infelizmente, da cozinheira de 60 anos. Os filhos, inclusive, da Berenice, aí o trabalho feito pelo Corpo de Bombeiros, o trabalho que aconteceu, gente. A retirada só foi concluída. Puxa de cá, puxa de lá, nós terminamos o Cidade Alerta ontem com o Gotinão e com a nossa Grécia. No local, uma área de mata, Lídice, né, a região, Zé Matado. Lídice, distrito de Rio Claro, no Rio de Janeiro, ali próximo a Angra dos Reis. Eles começaram os trabalhos ali por volta das 7 da noite, só terminou 8h30 da noite. Só que para a polícia, a identificação da Berenice não encerra esse caso. Por quê, gente? Porque a polícia tem certeza que a empresa, patroa que está presa, não agiu sozinha. Por que vocês estão dizendo isso, Vinícius? Não é o Cidade Alerta quem está dizendo. É a Polícia Civil quem trouxe para a nossa Grace Abdu, trouxe para a nossa produtora Ludmilla, que estava acompanhando esse caso de perto, indícios de que para chegar aqui e conseguir concluir esse crime jogando o corpo da Berenice de Manceira abaixo, a Eliane não conseguiria fazer sozinha. Inclusive a possibilidade de envolvimento de outros carros para tentar enganar uma possível investigação. Agora o que resta saber é quem são essas pessoas. São capangas da Eliane, são pessoas que estavam ligadas à família dela. Quem estaria envolvido então na morte da Berenice? A polícia se baseia, inclusive, nessa hipótese, pois acredita que Berenice pode ter sido vítima de cárcere privado antes de morrer. Ou seja, aquela imagem da carona não levou Berenice ao trevo ali de Ubatumirim.
teria levado ela possivelmente para um cativeiro. Lá ela teria sofrido violência e só depois jogada nessa área de mata aqui, ó. Esse é o momento do carro. Berenice estaria dentro do carro, sendo levada para um cativeiro depois de uma briga que aconteceu do lado de fora do restaurante. Agora, onde é esse cativeiro? Cunha, Angra dos Reis, Rio Claro. Vem pra cá que a gente explica, solta aí. É isso, daqui a pouco a gente tem a reportagem. Então tá, a reportagem tá quase pronta, gente. Tá quase pronta. O programa ao vivo tem disso. A gente vai trazendo informação, Acabaram de descobrir um outro detalhe, então colocando na reportagem eu vou trazer pra vocês. Outro detalhe. Calma que eu te explico. Nós tivemos acesso a tudo que está acontecendo lá logo depois do corpo foi identificado. Mas antes, vem pra cá. Tira a Berenice, outra história da Marinha e do Bruno. Um casal jovem, uma paixão avassaladora, e depois de 2 meses, gente, decidiram morar juntos. Tem relacionamento que começa assim. Tem relacionamento que dá certo. Só que Marina não imaginava que a vida dela mudaria completamente. O que era paixão deu lugar a um ciúme específico. Agressões e até cárcere privado. Os ataques feitos pelo Bruno deixou ela assim. Essas são as marcas da violência no corpo da Marina, que cai no chão coberta de sangue, desacordada. Ele sai de lá, diz que Marina está morta, só que ele vai descobrir agora, aqui no Cidade Alerta, que ela sobreviveu. Essa jovem, gente, ela conseguiu escapar, conseguiu pedir ajuda, reunir forças para contar como ela escapou da morte. E ela vai te dizer o que ela espera que aconteça com esse namorado. Tenho certeza que pensou no que eu pensei. Que a senhora em casa pensou no que eu pensei. E quem ouviu foi a Lívia Zucca. Só tem. As imagens mostram 2 Marinas. A primeira sorri. A segunda aparece com o rosto coberto de sangue e com vários ferimentos. A jovem aceitou contar como conseguiu fugir e escapar da morte, mas como está muito machucada, pediu que não mostrasse o rosto dela na entrevista. Marina conta que o companheiro a manteve em cárcere privado.